quinta leitura da Parashá de Vaishlach, depois que Yaakov chegou na cidade de Shem, já na terra de Israel, e saiu Diná, filha de Leá, que deu a luz para Yaakov, para ver as moças da terra. Foi fazer shopping, modo de falar. Por que fala filha de Leá e não filha de Yaakov? Por conta dela estar saindo, chama ela de filha de Leá, porque a Leá também gostava de sair. Conta escrito que a Leá saiu ao encontro dela, queimar quebitá, como a mãe, como a filha. E viu ela, quando ela saiu, Shem, filho de Hamor, o Rivi, o príncipe da terra, ou seja, ele era filho do dono daquele local, ele pegou ela e deitou com ela e violentou ela. Quer dizer, deitou com ela da maneira comum e também fez ela sofrer, violentou ela da maneira incomum. E a sua alma se grudou na Diná, filha de Yaakov, ele gostou da jovem e ficou falando no coração da jovem. Ou seja, começou falando coisas, tentando seduzir ela. Veja, teu pai pagou um dinheirão por um pedaço de terra. Se eu casar com você, toda a cidade, todos os campos, é tudo teu. E disse Shem para o Hamor, seu pai, pega esta moça, esta menina, como esposa para mim. Dá o teu jeito. Ele era um mimado, ele queria que o pai dele fizesse todas as vontades dele. E Yaakov escutou que ele impurificou, que ele abusou da Diná, seu filho, seus filhos estavam com o rebanho no campo, e Yaakov ficou quieto, esperando eles chegarem. Aí o Hamor, pai de Shem, para Yaakov, para conversar com ele. Os filhos de Yaakov vieram do campo, quando eles escutaram a história e ficaram muito irritados, muito tristes, irritaram muito, que foi uma coisa nojenta, uma coisa que não se faz, foi feita com Israel, de deitar com a filha de Yaakov, e assim não é feito, não é uma maneira correta. Como assim? Não é normal de abusar das jovens, das virgens, que os próprios povos receberam sobre si algumas regras de restrições, de relações proibidas por causa do mabulo, que era tanto pecado antes que os povos falaram, não, peraí, vamos colocar algumas regras. E Hamor falou com eles dizendo, Shem, meu filho, a alma dele quer muito a filha de vocês, ele está louco por ela, dão ela para ele como esposa, Haskali deseja. E assim vocês vão casar conosco, as filhas de vocês deem pra gente, as nossas filhas nós vamos dar para vocês, e vocês vão ficar com a gente, e a terra vai estar perante vocês, podem ficar aqui, fazer negócios, se associar aqui, se fixar aqui, se prender aqui. E disse Shem para o seu pai e para os seus irmãos, eu vou encontrar simpatia aos olhos de vocês, o que vocês falarem eu vou dar, quanto vocês querem, aumentem, coloquem bastante lá o dote, presentes, e eu vou dar o que vocês falarem. Mohr seria ketubá, tipo o dinheiro oficial, que seria para pagar, e matando o presente a mais. E responderam os filhos de Yaakov para Shem e para Hamor, seu pai, com esperteza, com irmã, com uma certa sabedoria, e falaram, por que eles responderam dessa maneira? Já que eles violentaram e impurificaram a Diná, irmã deles. Ou seja, não foi considerado errado o que eles fizeram, e sim com hormá, com sabedoria, já que exatamente o que eles fizeram foi muito errado, de terem violentado a Diná. Então eles falaram o seguinte, a gente não pode fazer isso, de deixar nossa irmã casar com um homem que ele tem orlá, que tem o prepúcio. Isso aqui é uma vergonha pra gente. Herpari, isso aqui é uma mancha, é uma coisa ruim para nós. A pessoa que quer xingar alguém, ela fala, você é um arelo, você tem um prepúcio, você é um filho de um arelo. A palavra herpar é sempre insultar, xingar, mas com isso vamos ter que aceitar isso, se vocês ficarem igual nós, para fazer Brit Milá e tirar o prepúcio, todo macho. Neot lachem, vamos aceitar nitratse, linguagem de vaioto, lehimol, ser circuncidado, Afinal, o Brit Milá precisa ser feito por outra pessoa. Então, na linguagem de lifol, de efetuar, sim, de deixar acontecer, lehi para ele, no reflexivo. E aí sim, nós vamos dar nossas filhas para vocês, as filhas de vocês nós vamos pegar para nós, e vamos ficar com vocês, vamos ser um povo só. Venatano, o segundo nun, está com ponto, Mudgeshet, exatamente porque ele está servindo como dois nun, porque faz parte da raiz, Natan, de dar, e a conjugação de anachno, nós, já tem um nun. Então, seria como se fosse venatanenu, nós vamos dar. Ved benotechem, Karlan, as filhas de vocês nós vamos pegar. Interessante aqui que na condição que Hamor falou no início, se encontra uma coisa, e na condição, na resposta dos filhos de Jacob foi outra. Por quê? Eles falaram, olha, nós vamos pegar as filhas de Shem, nós vamos escolher, e as nossas filhas nós vamos dar, de acordo com a nossa consciência. Nós vamos escolher. E nós vamos pegar as filhas de vocês, como a gente quiser. Quando o Hamor vai lá falar para pessoas da cidade dele, eles inverteram. Falaram, nós vamos pegar as filhas deles para casar e nós vamos dar as nossas filhas. Tudo isso ele fez para convencê-los, para eles aceitarem fazer Brit Milá. Agora, falaram os filhos de Jacob, se vocês não escutarem para a gente para fazer Brit Milá, então nós vamos pegar a nossa filha e nós vamos embora.
E foi bom esses ditos dos filhos de Jacob nos olhos de Hamor e nos olhos de Shem ben Hamor. Ou seja, ele era tão mimado que o pai estava disposto a fazer a cidade inteira fazer Brit Milá, porque o filho queria casar com aquela moça. E não atrasou, não demorou o jovem fazer isso, porque ele queria, ele desejava muito a filha de Jacob, e ele era muito honrado de toda a casa do seu pai. E veio Hamor e Shem para o portão da cidade, um local central, e falaram para todas as pessoas da cidade o seguinte: essas pessoas, elas são íntegras conosco, elas estão fiéis com a gente, elas vão morar com a gente, vão negociar, e vocês não ficam com medo, porque a terra está com muita amplitude de mãos, ou seja, tem muito espaço, tem muito negócio, tem muita mercadoria, e as filhas deles nós vamos pegar como esposa, e as nossas filhas vamos dar para eles. Shlemim, Beshalom ou Belev Shalem, com paz e com coração completo, ou seja, não são pessoas ruins, eles estão de boa com a gente aqui, vale muito a pena a gente se associar a eles. E não pensa que vai faltar a mercadoria, né? Porque a terra está com amplas mãos, ou seja, como alguém tem uma mão ampla, né, que abre, deixa rolar, ou seja, não vão perder nada com isso, porque tem muita mercadoria que vem para cá e não tem ninguém que compre. Então, vai só aquecer a economia, vai ser muito bom. Porém, tem um detalhe, com isso é um detalhe pequeno. Com isso, essas pessoas vão aceitar ficar com a gente, ser um povo só, disso que a gente vai ser circuncidado, todo macho, como eles são também. Berrimol, de novo, o verbo está no passivo e não ativo, de ser, biot nimol, de ser feito Brit Milá. E aí, os Shem e o Hamor vão lá e acrescentam um pouco do que não estava no combinado, né? Olha, o rebanho deles, o que eles têm, todos os animais deles, todos são para nós, quer dizer, vai ser só beleza, mas temos que aceitar o que eles querem e vão ficar com a gente. Ou seja, temos que aceitar esta pequena condição de fazer Brit Milá e através disso eles vão morar conosco. Escutaram, impressionante, eles escutaram para Hamor e para Shem, seu filho, todas as pessoas da cidade, fizeram Brit Milá realmente, todas as pessoas da cidade. O Midrash conta que tinha algumas pessoas que não, que depois guerrearam, uma longa história sobre a guerra de Shem com os filhos de Jacob. E foi no terceiro dia, quando eles estavam já com dor, que o terceiro dia é o dia que o mais dois filhos de Jacob, Shimon e Levi, os irmãos de Diná, pegaram sua espada e vieram para a cidade com segurança, com confiança e mataram todos os homens. Que eles eram cúmplices desse ato de Shem, filho de Hamor, ter violentado a Diná, eles todos eram cúmplices disso. Os dois filhos de Jacob eram os filhos dele, mesmo assim eles estavam se comportando como Shimon e como Levi, como pessoas que não são filhos de Jacob, nem perguntaram para ele, eles eram independentes. Irmãos de Diná, eles se entregaram auto-sacrifício para salvar a Diná, então eles são chamados de irmãos de Diná. Betar, por que eles estavam tranquilos? Já que eles estavam dolorosos pelo Brit Milá. O Midrash fala, eles estavam tranquilos na força do ancião, do Jacob, o pai deles. E o Hamor e o Shem, filho, mataram com a espada e levaram a Diná da casa de Shem, que ela estava meio que presa ali, ela não queria sair, uma situação vergonhosa, uma situação complicada, levaram ela. Os filhos de Jacó vieram sobre os corpos para tirar as coisas de valor e pegar o despojo da cidade, que tudo isso justifica porque eles impurificaram a irmã deles. Allah halalim sobre os corpos para tirar as coisas que tinham deles, as coisas de valor. E o rebanho, o gado, os burros e o que tinha na cidade, o que tinha no campo, eles pegaram. E todas as posses os filhos, as esposas, eles levaram como prisioneiros de guerra e tudo que tinha na casa também. Heilam é mamonam, igual Hailas, esse poder, Hail. Shavu, a palavra shavu não tem a ver com voltar, e sim com a linguagem de shviá, de levar sequestrado, de levar como despojo de guerra. Por isso que o acento está no vu e não no chá, senão seria chavo, voltaram. Shavu é exatamente que foi levado como despojo de guerra. E disse Jacó para Shimon e para Levi, vocês me escureceram, vocês me colocaram numa situação complicada de me falar mal de mim, me deixar em maus lençóis perante as pessoas que moram na terra, vão achar que a gente quer matar todo mundo, no Ucrânia e no Presi, nós somos poucas pessoas, vão se juntar sobre mim, vão me matar e vão exterminar eu e a minha casa, vocês estão loucos? Achartem, a palavra achartem igual mai machorim, águas escuras, ou seja, agora a minha consciência não está mais nítida, não sei o que fazer. Pelo Midrash, outra explicação, o barril estava nítido e agora vocês mexeram na sujeira, mexeram lá embaixo na borra e sujou tudo. Como assim? Tinha uma tradição na mão dos cananeus, eles sabiam que eles iam cair na mão dos filhos de Jacó. Futuramente o povo seria dominar a terra de Israel, que é o que Hashem quis desde o início da criação do mundo. Mas eles falavam, bom, isso aqui ainda vai demorar muito até que o povo cresça e tal. Então eles não brigavam com os filhos de Jacó. Mas agora que eles viram isso, eles vão se juntar e vão me atacar a gente.
Metei mispar, nós somos poucas pessoas. Mispar é de número, ou seja, somos contáveis, somos pouquinhos. Aí os irmãos falaram, Arzonai aceitachoteino, será que a gente pode ficar quieto? Será que a nossa irmã vai ser como um Hefker, liberada, qualquer um pode vir pegá-la? Né? Hefker, etachoteino seria a nossa irmã. Então, será que não tem como? É inadmissível, simplesmente eles se sentiram na obrigação de fazer aquilo. E disse Hashem para Yaakov, levante e suba para Beit-Kel e fique lá e faça lá um altar para Hashem que apareceu para você quando você fugiu do Esav, teu irmão. Quer dizer, só porque se demorou e atrasou, por isso acabou acontecendo isso da tua filha. E disse Yaakov para sua casa, seja para sua família e para todas as pessoas que estavam com ele, tirem os deuses estranhos, as idolatrias que estão dentro de vocês, se purifiquem e troquem suas roupas. Quer dizer, estranhos, ou seja, que tem do despojo de Shem, e se purifique de Avodah Zará e troquem as roupas, talvez tenha alguma roupa de Avodah Zará, ou seja, façam uma purificação geral, veja tudo que vocês pegaram para não ter nada de idolatria. E vamos levantar e vamos subir para Beit-Kel e lá vamos fazer um altar para Hashem que apareceu para mim e me atendeu no dia da minha desgraça e ficou comigo no caminho que eu fui. E deram para Yaakov todos os deuses, estátuas estavam na mão deles, e os aros dos narizes, e Yaakov enterrou isso embaixo da árvore de Elá, do carvalho que estava lá próximo de Shem, que era um tipo de árvore que não dá frutos, em Shem com Shem. E eles viajaram e aconteceu um milagre, que o medo de Hashem estava sobre a cidade, estavam em voltas e não perseguiram atrás de Yaakov, ou seja, foram embora, e um medo, hitat, que é um medo muito grande, pegou aqueles povos que estavam ali em volta. A gente sabe que hitat é uma rachetevot, um acróstico, Humash, Teilim e Tânia, que é a importância de estudar o Humash diário, o Tânia diário e falar o Teilim diário, isso aqui causa um medo nos inimigos do povo de Israel. Yaakov chegou para a luz da terra de Canaã, que é Beit-Kel, ele e o povo que estava com ele construiu o altar e chamou esse local o Deus de Beit-Kel, que lá se revelou a Hashem para ele quando ele fugiu do seu irmão. Kadosh Baruch Hu está em Beit-Kel, ou seja, a revelação da sua Shekhinah foi lá. Tem vezes que a palavra falta um beit do início, igual, por exemplo, Hinehu Beit Machil Ben Amiel, igual falar Bebeit, na casa. É a mesma coisa que Beit-Kel, o Deus que estava Bebeit-Kel. Lá se revelaram a Eloquim. Eloquim está em linguagem de plural, o nome Eloquim é um nome de plural, o Im é um sufixo de plural, e Niglu se revelaram. Parece que está falando de mais de um Deus, é estranho. O Rashi explica que em vários locais a ideia de Deus, a ideia de Senhor está em linguagem de plural, mesmo que está falando de uma pessoa só. Por exemplo, Adonai Yosef, os senhores de Yosef, mas era um patrão. Em Bealav, se o seu dono estiver com ele, usa a expressão Bealav. E assim, várias vezes, porque isso é uma linguagem de respeito, uma linguagem de poder. Assim também, Elokut, que é linguagem de juiz, de domínio, de poder, também está escrito em linguagem de plural. Mas outros nomes de Hashem você não vai encontrar em linguagem de plural. Espiritualmente, Hassidut explica que a ideia de Eloquim tem a ver com condensação, tem a ver com serufim, combinações, por isso que chega nessa pluralidade. E faleceu Dvorá, a ama de leite de Rivka, e ela foi enterrada embaixo de Beit-El, embaixo da planície, e chamou o nome daquele local da planície do choro. Matamo Dvorá, o que tem a ver agora a Devorá, a ama de leite de Rivka, na casa de Yaakov? Na verdade, como Rivka falou para Yaakov, eu vou enviar alguém para te trazer de lá, ela mandou devorar para Padan Aram e ela acabou falecendo no caminho. Isso diz Rashi, aprendido, diz Rabbi Moshe Hadarshan. Embaixo de Beit-El, a cidade que estava embaixo na montanha, lá ela foi enterrada no pé da montanha. Embaixo da planície, ou seja, na parte do fundo, na parte de baixo da planície, porque existia essa planície na parte de cima da montanha, de uma parte reta, e o enterro foi embaixo. E a planície de Beit-El eles chamavam de Alon. Como o Rashi explicou em outro lugar, que tem vários nomes, né, Kikar, veio vários nomes para cada planície. Pelo Midrash, aqui foi dada a notícia para Yaakov de um outro luto. Foi falado que a sua mãe faleceu. Então a palavra Alon em grego quer dizer outro, ou seja, não só a devorar, como também outro luto, que no caso foi da Rivka. E já que foi um pouco oculto a maneira como ela faleceu e como ela foi enterrada, para as criaturas não ficarem amaldiçoando o ventre que saiu desse ventre Isav. Então a Torá também não falou claramente sobre o falecimento de Rivka, falou de uma maneira de indireta. E Hashem apareceu para Yaakov mais uma vez, quando ele estava vindo de Padan Aram, e abençoou ele, ou seja, uma segunda vez nesse mesmo local, na ida e agora na volta. E abençoou ele, foi a questão da Berchá dos Avelim, né, consolá-lo pelo falecimento da sua mãe. E disse para ele Hashem, teu nome Yaakov não será mais chamado teu nome Yaakov, somente Israel vai ser teu nome. E chamou o nome dele de Israel.
porque a palavra Yaakov dá a entender a pessoa que emboscou, a pessoa que teve aquela trama, e sim, Israel, quer dizer, domínio, poder. Disse para ele Hashem, eu sou Hashem Shindaletud, que tenho a força para abençoar, frutifique e multiplique, povo e congregação de povos vão ser de você, e reis vão sair dos teus quadris. Eu sou o Kel Shindaletud, ou seja, Shedai, que tem o suficiente para te abençoar, as brachot são minhas. Frutifique e multiplique, se ele estava falando porque Binyamin ia nascer. Por mais que nesse momento ela já estava grávida de Binyamin, mas ele fala isso em relação ao nascimento. Um povo, Binyamin, e quem são os povos que ainda vão vir? Menashe e Efraim, que vão sair de Yosef futuramente. E eles entraram na conta das tribos, então eles são como os povos, que as 12 tribos são como, entre aspas, 12 povos. E reis, quem são os reis que é futuro ainda nascer de Yaakov? Shaul e Isbosheth, que eram 2 tribos da tribo de Binyamin, que Binyamin ia nascer ainda, que Yehudá já tinha nascido. Esse Passuk, Avner explicou quando ele coroou Isbosheth, precisava ter Melachim, 2 reis da tribo de Binyamin. A mesma coisa numa situação que aconteceu no livro de Juízes, que as tribos estavam querendo acabar com a tribo de Binyamin por um pecado, uma longa história. No final das contas, eles aceitaram e deram um jeito de casar de volta com Binyamin, porque eles falaram, se não fosse que Binyamin ia continuar, a casa de Baruch Hu ia falar para Yaakov que ia sair reis, ainda não tinha saído reis de Binyamin, então eles fizeram um esforço e conseguiram salvar, que a tribo de Binyamin continuou existindo. Um povo e congregação de povos, ou seja, assim como são 70 povos, os filhos de Yaakov futuros a ser 70, que foi 70 pessoas que foram para o Egito. Assim também o tribunal, o Sanedrim, 70. Outra explicação, os filhos de Yaakov são futuros a se comportar, entre aspas, como um goi que não tem a lei da Torá, na época de Elial, porque eles fizeram um sacrifício nas bamot, nos altares particulares. Na história de Elial Navi, que ele provou para todos os profetas falsos que Hashem era o verdadeiro Deus e tudo isso, Hashem o Elohim, e naquela época era proibido fazer sacrifício fora do templo, mas foi liberado naquela situação, era uma liberação momentânea, provisória, que Hashem falou para o profeta Elial que podia. Então é como se tivesse se comportado como um goi, como um não-judeu. Mas já a ideia era que naquele momento era permitido por um motivo maior.